Eu quero agradecer a acolhida de vocês. Eu e minha família recebemos essa acolhida de vocês muito calorosa. E antes que nós comecemos, por favor, permitam que eu faça breves comentários a respeito dos ataques de Paris que aconteceram mais cedo em Bruxelas. Os Estados Unidos condenam veementemente esses ataques terroristas e nós nos comprometemos a trazer à justiça aqueles que foram responsáveis por esses ataques. Nós precisamos estar juntos. Não importa a nossa nacionalidade, a nossa raça, a nossa orientação religiosa, a luta contra o terrorismo tem de ser única. Temos de nos manter unidos em momentos como este. Agora ao governo e ao povo de Cuba. Mais uma vez, muito obrigado pela bondade que vocês têm mostrado com a nossa chegada aqui. Eu trouxe aqui as minhas filhas, minha mulher e até a minha sogra. Una rosa blanca. In his famous most famous poem, agora Barack Obama ele cita uma rosa branca, que é um dos mais famosos poemas da literatura cubana. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people. E hoje eu, como presidente dos Estados Unidos, ofereço a vocês paz e uma saudação. Havana está apenas a 90 milhas do sul da Flórida. Mas existem barreiras ideológicas, políticas, barreiras de dor. E eu me lembro de um período em que os aviões, entre eles o avião presidencial, sobrevoavam essa região para verificar a posição dos navios de guerra na baía que divide a Flórida de Cuba. On planes and makeshift rafts, who came to America in pursuit of freedom and opportunity, sometimes leaving behind everything they owned and every person that they loved. E agora, nesse trecho de discurso, o presidente Barack Obama lembra das milhares de pessoas que fugiram do regime dos irmãos Castro nos últimos 50 anos, buscando os Estados Unidos. Ele fala dos perigos dessa travessia clandestina que muitos fizeram a bordo de barcos improvisados, de jangadas mal feitas, essas 90 milhas que se tornaram muito perigosas, mas eram o único fio de esperança dessas pessoas para conseguir uma vida melhor do outro lado nos Estados Unidos. The next year, the entire world held its breath, watching our two countries as humanity came as close as we ever had. E nesse último ano, o mundo inteiro acompanhou com o coração na mão essa reaproximação de dois países que estiveram durante 5 décadas tão afastados e estando geograficamente tão próximos um do outro. Agora, as nossas batalhas são pela prosperidade. Existe sempre, ou existiu sempre, uma constante, a luta entre Estados Unidos e Cuba. E este era o último pilar da Guerra Fria que envolveu tantos anos os Estados Unidos. Eu venho aqui estender a vocês uma mão amiga. Eu quero deixar claro, a diferença entre os nossos governos. A diferença entre os nossos governos está em processo de resolução. Eu sei que o presidente Castro, que está aqui, ele vai concordar comigo.
Mas depois que nós passarmos por essa fase, haverá uma outra etapa, que é aquela que nós vamos sentar à mesa para discutir tudo aquilo que nós podemos dividir uns com os outros. Nós vivemos num novo mundo e nós dois, os dois países, fomos colonizados pelos europeus. Muitos dos escravos foram trazidos da África. Nós compartilhamos o sofrimento daqueles que foram escravos e os escravizadores. E também, mais recentemente na história entre os dois países, daqueles que se arriscaram saindo de Cuba buscando uma nova vida do outro lado, e obviamente ele se refere aos Estados Unidos. Agora o presidente Barack Obama, ele pontua nesse discurso algo que foi falado no pronunciamento conjunto com Raul Castro, das parcerias que podem surgir e já estão surgindo entre Estados Unidos e Cuba no ramo da saúde. Ele fala das pesquisas que estão muito avançadas em Cuba e que terão o apoio dos Estados Unidos na busca de muitas curas, entre elas a febre amarela. E também um outro ponto de intersecção cultural entre Estados Unidos e Cuba. Barack Obama agora se refere dos grandes jogadores de beisebol que saíram de Cuba e fizeram sucesso, fizeram carreira nos Estados Unidos. Lembrando que na tarde dessa terça-feira, depois desse pronunciamento, Barack Obama vai assistir a um jogo de beisebol de um time da Liga Norte-Americana, da Flórida, um time de Miami, contra a seleção cubana. É um clássico, vai se tornar um clássico do beisebol mundial que antes dessa reaproximação não existia. Nós somos países distantes, mas vejam quantas paixões nós dividimos. Em Miami ou Havana, a gente pode encontrar lugares para dançar que tocam os mesmos ritmos. Celia Cruz ou Gloria Estefan. E agora Barack Obama se refere aos grandes atores, astros, seja do cinema, seja da música, que fazem muito sucesso e que saíram de Havana, ou são cubanos nascidos em Havana, ou são filhos de cubanos, netos de cubanos. Mais um ponto que ele faz a intersecção cultural que existe, principalmente entre o sul dos Estados Unidos e a ilha caribenha. Mas não importa as nossas diferenças, nós sabemos que no fundo os dois povos, eles defendem, eles têm a mesma essência. Nós somos pessoas de famílias, valorizamos as nossas famílias, amamos os nossos filhos. Então eu tenho certeza que os nossos netos vão olhar para esse dia na história e vão ver o quão importante foi essa reaproximação de nações que tiveram por tanto tempo muito perto geograficamente, mas afastadas ideológica e politicamente. E agora um momento de mudança de como vocês vão reorganizar a política, a sociedade, a maneira de escolher os seus governantes. Tudo vai ficar na mão dos cubanos. Lembrando ele aí agora que Cuba tem um modelo socialista de economia. E lembrando aí um outro ponto sensível do discurso entre os dois presidentes ontem, que os Estados Unidos, lembra o presidente Barack Obama, valoriza muito as liberdades individuais, algo que os cubanos reclamam muito da falta em Cuba. Since then, we've established diplomatic relations and opened embassies. E desde que nós decidimos reatar os nossos laços diplomáticos, veja só até onde nós chegamos já. E esse foi só o primeiro passo. Vejam só quantos passos já foram dados. Já foram restabelecidos os voos comerciais e quase que diários entre os Estados Unidos e Havana. Bom, e é óbvio que existem forças, existem ainda grupos que se opõem a essas novas políticas. Mas por que não?
E por que agora? Existe apenas uma resposta. Os Estados Unidos está fazendo o que é certo porque acha que é certo. Uma política de isolamento remonta à época da Guerra Fria e isso não faz mais sentido na política moderna. E eu lembro um trecho do grande Martin Luther King, uma figura que lutou pelos direitos individuais nos Estados Unidos, que ele fala da urgência das liberdades individuais e como as coisas têm de ser feitas urgentemente, agora, quando elas precisam ser feitas. E agora ele faz aí um texto de discurso em espanhol que é justamente para reiterar tudo que ele falou. Eu acredito no povo cubano. Queria deixar claro que isso aqui não é apenas um passo para normalizar as relações políticas entre dois governos, o americano e o cubano. Vai muito mais além disso. Eu quero dividir com vocês hoje o que é a minha visão de um futuro próspero. Então, vamos todos nós, eu quero que vocês enxerguem isso, olhar o futuro com um olhar de esperança. É claro que a gente não pode nos cegarmos com a crença de que, a partir de amanhã todos os nossos problemas vão embora. Não é bem assim. I'm hopeful because I believe that the Cuban people are as innovative as any people in the world. Eu tenho esperança porque eu sei o quão inovador é a essência do povo cubano. Eu acredito bastante nisso. O maior investimento de um país é o seu próprio povo. Bom, eu sei das capacidades de criação do povo cubano. É só olhar para Miami. Então, ele fala agora de uma característica muito clara em Cuba, da criatividade, a inventibilidade dos cubanos, que é o seguinte, ele fala, aqui quantos carros antigos, sem peça, sem manutenção, que ainda funcionam? Isso só acontece porque os cubanos são muito criativos em achar soluções para problemas que parecem insolúveis. Eu quero ressaltar o valor que é dado à educação de cada menino e cada menino aqui em Cuba. And in recent years, the Cuban government has begun to open up to the world and to open up more space for that talent to thrive. E eu quero também ressaltar como o governo cubano se tornou aberto à possibilidade de expandir esse conhecimento dos seus jovens para o resto do mundo. Being self-employed is not about becoming more like America, it's about being yourself. Barack Obama agora lembra um pouco da política recente, das mudanças implementadas pelo presidente Raul Castro, que foi permitir que os cubanos tenham as suas próprias, seus próprios negócios, a abertura de capital. E aí ele diz, o presidente Barack Obama, que não é isso que os deixa mais perto dos americanos, mas sim é a capacidade, a vontade de empreender. Valladares, a barber whose success allowed him to improve conditions in his neighborhood. E aí agora ele cita pequenos exemplos que ele diz que ele viu nessa breve visita à Havana, de pequenas barbearias, pessoas que têm pequenos negócios, que atendem a sua comunidade, atendem os seus bairros, e que isso mostra o poder de inovação, empreendedorismo e a vontade de investir que está na raiz do povo cubano. É isso que vocês, cubanos, têm de ter orgulho, diz o presidente Barack Obama. That's why we got rid of limits on remittances, so ordinary Cubans have more resources. E com essas mudanças implementadas aí nos últimos anos, pode dar ao povo cubano seus próprios recursos e mais recursos do que eles tinham em anos atrás. E agora o próximo passo dessa reaproximação vai permitir uma troca não só de moeda, mas principalmente da oportunidade de aberturas de negócios, tanto dos americanos em Cuba como dos cubanos nos Estados Unidos. E aqui reitero o meu compromisso de lutar pela queda do embargo. Só lembrando que não é uma vontade do Executivo, não é apenas a Casa Branca assinar um documento. O levantamento do embargo imposto em 1962 em Cuba depende do Congresso americano.
E justamente nesse trecho do discurso, parte da plateia aplaude de pé o presidente Barack Obama. É a hora de acabar com esse embargo, de levantar o embargo. Bom, mas mesmo que a gente acabe com o bloqueio amanhã, é preciso aplicar no potencial que Cuba tem para continuar investindo. Ficou mais fácil abrir um negócio aqui em Cuba. Agora, imagina o quão melhor vai ficar quando as pessoas puderem ser empregadas por novas empresas que vão certamente crescer, nascer depois desse reencontro diplomático. Outro compromisso nosso é ajudar os cubanos a ter mais acesso à internet. E aí o presidente Barack Obama ele usa uma expressão ao mundo conectado. É um compromisso, diz ele já havia dito em outras oportunidades na sua visita em Cuba, que os Estados Unidos têm o compromisso de ajudar Cuba a aumentar a sua capacidade de conexão de internet e melhorar a telefonia, principalmente a celular. Bom, e tudo isso depende não só de acordos no papel, de ideias que nós já tínhamos, mas depende do potencial, depende de tudo que pode ser feito daqui para frente com a vontade de vocês. Eu sei que tudo isso que eu estou falando é muito sensível a vocês, principalmente nesse momento, sendo dito por um presidente americano. É impossível vir aqui em Cuba e ignorar problemas sérios como a pobreza, a corrupção. Eu conheço a história, mas eu me recuso a ser preso por ela ou a ser capturado por ela. Eu sei da capacidade, mas essa não é a nossa intenção. Não estamos aqui tentando impor nenhuma mudança em Cuba. São coisas que vocês podem reconhecer em qualquer país. Mas movendo a sombra que permeou a história dos nossos dois países, eu acredito que vocês vão começar a ver o que nós também acreditamos. Então, nós também queremos oferecer uma oportunidade para que cada homem e mulher dessa ilha possam falar abertamente, sem medo de qualquer tipo de repressão. Eu acho que todo mundo tem que ser igual perante a lei. Isso pertence a uma lista dos direitos humanos. Essas liberdades individuais são a mesma dignidade que as pessoas têm de ter a comida na mesa, um sistema de saúde de ótima qualidade e um sistema educacional que deveria ser copiado por outros países. Só que a manutenção da lei não pode prever a detenção de pessoas sem uma razão específica. Não pode se reprimir pessoas que vão a público defender o direito de pedir paz. E também o presidente Barack Obama agora ressalta um ponto muito sensível da política cubana. Ele diz que é direito da população poder viver em uma democracia aberta em que a escolha dos seus governantes seja de modo direto. Esses são os direitos, é nisso que eu acredito. Sejam direitos dos americanos, sejam direitos dos cubanos ou sejam direitos de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. For many years he has pointed out the flaws in the American system. Economic inequality, the death penalty, racial discrimination. E essas coisas que eu estou falando aqui, por décadas, envenenaram o sistema americano. A pena de morte, a segregação racial, as indiferenças de pessoas do mesmo grupo perante a lei.
It's good. It's healthy. I'm not afraid of it. We do have too much money in American politics. But in America, it's still possible for somebody like me, a child who was raised by a single mom, a child of mixed race. E agora o presidente Barack Obama fala das vantagens dessas liberdades e as vantagens de um investimento do Estado para suas populações quando existe um regime igualitário. E ele fala, eu posso me dar como exemplo. Eu fui criado por uma mãe solteira no subúrbio de uma cidade de origem negra e vejam só até onde eu cheguei. E nós passamos por décadas por uma herança de escravidão, segregação racial e muitos outros problemas. E nós nos dedicamos muito, nós nos esforçamos a fio para limparmos essas sombras da história. Por que isso não pode acontecer aqui também em Cuba? When I first started school, we were still struggling to desegregate schools across the American South. Eu me lembro quando eu era criança que quando eu comecei a frequentar a escola, ainda existia um ranço, uma sobra da segregação racial dos Estados Unidos que vigorou nos anos 50, nos anos 60. Eu não cheguei a pegar justamente essa época, mas eu lembro da minha infância de que as escolas ainda tinham esse costume da segregação racial. Embora não tenha vivido contra o presidente Barack Obama, ele diz que tem uma lembrança de infância quase que traumática sobre esse período da divisão entre brancos e negros nos Estados Unidos. E aí ele completa com essa frase que existem este e muitos problemas na nossa sociedade também, a nossa herança muito negativa, que nós batalhamos para mudar a realidade. E é por isso que os governos que precederam nessas épocas lutaram tanto pelas políticas de igualitação. E isso levou a uma melhoria no bem-estar social de toda uma nação. Foram lutas muito difíceis, não estou aqui para dizer que isso aí foi tudo muito bonito. You can see that in the election going on back home. But just stop and consider this fact about the American campaign that's taking place right now. You had two Cuban Americans in the Republican Party. Agora vamos também ver a história recente desses nossos dois países, o quanto nós estamos interligados há décadas. Eu queria só lembrar um detalhe para vocês, que na corrida presidencial de 2016, até o momento, nós tínhamos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos que têm origem cubana. Bom, essa é a minha mensagem para o governo cubano e para vocês. Esse é um começo, toda revolução tem um começo. Lembrem-se que um processo de liberação percorreu o mundo. Não estou dizendo aqui que a democracia e as liberdades americanas são perfeitas. Mas todos os países merecem os benefícios e têm de ter o direito que a democracia sugere. E isso não independe da maneira como nós pensamos, mas é uma maneira que garante que nós pensemos num futuro melhor. Many suggested that I come here and ask the people of Cuba to tear something down. But I'm appealing to the young people of Cuba who will lift something up, build something new. E justamente uma das minhas missões aqui não é fazer as pessoas chorarem, principalmente as mais velhas, não. Eu quero fazer um discurso emocionado e emocional para as pessoas mais jovens. A minha sugestão aqui é que a nova geração se levante para construir coisas novas, pensem num futuro próspero, de como essas mudanças que começam hoje possam refletir num futuro muito próximo entre Estados Unidos e Cuba. Given your commitment to Cuba's sovereignty and self-determination, I am also confident that you need not fear the different voices of the Cuban people and their capacity to speak and assemble and vote for their leaders.
E agora o presidente Barack Obama fala sobre as diferentes linhas políticas que existem em Cuba, assim como em todos os outros países. Fala mais uma vez da importância da liberdade para todos esses grupos. Ele diz das vantagens em que a diferença de discurso pode trazer para uma democracia e para um país essencialmente livre. Então ele pede que essas pessoas não se acovardam, que elas não se silenciem, que elas se mantenham firmes para que mantenham as suas opiniões ativas. Last year, American healthcare workers and the U.S. military worked side by side. Nesse trecho de discurso em que o presidente Barack Obama diz que esse discurso de liberdade vai continuar ecoando em Cuba, até por muita pressão dos Estados Unidos, ele lembra que, tirando o campo político, como Estados Unidos e Cuba cooperam. Ele lembra que numa missão militar muito recente, militares norte-americanos estiveram em contato com médicos cubanos para uma operação de treinamento conjunto e que isso foi muito produtivo para os dois países. That kind of cooperation is good for everybody. It gives everyone in this hemisphere hope. We took different journeys to our support for the people of South Africa in ending apartheid. E mais uma vez, como essa aliança, mesmo que indireta, ela refletiu no resto do mundo. Barack Obama lembra de como Estados Unidos e Cuba estiveram juntos na parte ocidental da África, combatendo a epidemia de ebola. Aliás, foi ao mesmo tempo lembrado por Raul Castro num discurso conjunto entre os dois presidentes na segunda-feira. E é claro que aqui é preciso dizer que nós, governantes, temos o compromisso de sempre estarmos dedicados ao bem-estar social. Eu não venho aqui falar de como é o modelo de Cuba, eu tenho a minha lição de casa para fazer no meu próprio território. Mas a gente não pode perder a chance de concluirmos ou de chegarmos a esses objetivos quando nós temos a chance. E aí ele fala dos compromissos universais de qualquer governo, que é garantir liberdade, bem-estar social, garantia de saúde, educação às pessoas e segurança. From the beginning of my time in office, I have urged the people of the Americas to leave behind the ideological battles of the past. Quando comecei como presidente dos Estados Unidos, lembrando que Barack Obama está no final do seu segundo mandato, ele diz que tentou deixar claro o seu maior ideal, a sua ideia principal, que as pessoas vivessem fora de uma redoma e que as prendessem em ideais ideológicos, que as pessoas têm que passar além disso. Isso não pode guiar a vida das pessoas. E aí, mais uma vez, ele enaltece as características que ele lista do povo cubano, de serem sempre dedicados, trabalhadores árduos, criativos, inventivos, empreendedores. E mais uma vez ele pede que essas características floresçam durante esse período em que uma nova página da história entre os dois países começa a ser escrita. You know, I know that for some Cubans on the island, there may be a sense that those who left somehow supported the old order in Cuba. Agora ele lembra de cubanos que chegaram aos Estados Unidos ou a outros países porque acabaram saindo do regime de 50 anos, o regime que figura ainda em Cuba. Ele diz que essa proliferação de ideias no resto do mundo é bastante diferente. Há pessoas que estão fora de Cuba que apoiam o regime, há pessoas que são contra. Mais uma vez, ele usa essas diferenças para mostrar que existe uma pluralidade de pensamentos políticos e que isso não pode ser ignorado. E ele está dizendo mais uma vez que essa reaproximação não é apenas um critério político, que direitos humanos são coisas universais, que não
devem ser apenas guiados por ideais políticos, independente se são americanos ou cubanos. Direitos humanos têm de ser garantidas a quaisquer pessoas. E ele, mais uma vez, fala que acredita na capacidade dos cubanos de tomarem as decisões corretas. E, mais uma vez, ele fala que essa viagem de Washington a Cuba foi feita por uma ponte imaginária criada pelos próprios cubanos, que existe muito apoio de cubanos que estejam dentro ou fora da ilha para que houvesse essa reaproximação. Eu já vi muitos dos seus descendentes nos Estados Unidos trabalhando duro, se dedicando a pensar no futuro daquelas crianças, ou que foram trazidas da ilha, ou que nasceram em solo americano, para ver com que essas crianças, as segundas e terceiras gerações, tivessem um futuro melhor, que pudessem chegar a uma universidade, tivessem um estudo de qualidade, uma profissão bem definida. You see it in Gloria Gonzalez, who traveled here in 2013 for the first time after 61 years of separation, and was met by her sister, Yorka. E agora o presidente Barack Obama, ele lembra de um caso específico de um cubano que esteve por 61 anos nos Estados Unidos, depois ele volta a Cuba para se encontrar com a irmã. E aí ele frisa mais uma vez, é uma família que foi dividida por 61 anos por conta de uma divisão política que vai muito além das pessoas. E se ele fala, se duas pessoas puderam manter um laço afetivo entre 61 anos, voltaram a se reencontrar, por que dois países também não podem fazer o mesmo? E outro caso de outra família em que as pessoas que saíram do regime cubano, saíram da ilha e foram para os Estados Unidos, apenas conheceram seus netos e o resto da sua família que nasceu depois por fotos, pessoas que recebem fotos. E indiretamente, o presidente Barack Obama também fala de uma das medidas que foram assinadas entre os dois países com essa flexibilização do embargo, que agora permite uma troca de correspondências entre Cuba e Estados Unidos. The tides of history can leave people in conflict and exile and poverty. It takes time for those circumstances to change, but the recognition of a common humanity, mais uma vez, o presidente Barack Obama fala aí que as alianças, os laços diplomáticos ou a falta deles podem levar pessoas à pobreza, ao isolamento, à separação de suas famílias. Mas se todos os cubanos de diferentes gerações olharem para o futuro com a mesma esperança, eles vão sentir o que sentem os mais jovens quando se mantêm esperançosos de que um futuro pode ser melhor e mais harmônico entre Cuba, Estados Unidos e outras nações. É nosso dever e esse é o momento de nós deixarmos nosso passado para trás. E agora ele fala em espanhol justamente para atingir o coração do público que está ouvindo, que é essencialmente formado por cubanos. É um significado, é um selo de esperança esse gesto que nós estamos fazendo. E ele diz que sim, se pode. E pede mais uma vez a união entre os povos. Esse é o final do discurso de Barack Obama. Durou cerca de 50 minutos e, como era esperado, ele é aplaudido de pé. O discurso foi feito no Grande Teatro Havana, que é a principal casa de espetáculos erudito